E depois da jornada da Liga dos Campeões, onde o Benfica e o Sporting venceram os seus jogos, temos esta semana o regresso da Liga Europa, onde vamos falar sobre o jogo Bodo Glimt Futebol Clube do Porto e vamos olhar para as duas equipas, os plantéis, ver também os últimos jogos daquilo que elas estão a fazer nos seus campeonatos internos, ver também Bodo Glimt, que teve aqui uma eliminatória com o Estrela Vermelha, a contar para a Liga dos Campeões, onde os sérvios passaram e os noruegueses ficaram na Liga Europa, que vão agora defrontar a equipa de Vítor Bruno. Vamos também tentar ver os 11 das duas equipas e no fim dar a nossa predict esportiva. Antes de avançarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante a vossa subscrição para nós e para vocês estarem atentos também aqui aos vídeos da Academia. Aquele likezinho é importante também para o engajamento. Podem ter comentários aí na caixa de comentários em baixo e as nossas redes sociais estão aí na descrição. Vamos avançar para o site da Academia das Apostas.com, onde vocês têm acesso a várias estatísticas e também em relação à Liga Europa. Quando vocês chegarem ao nosso site, é importante, é o menu horizontal, onde vocês têm aqui as melhores casas para poderem apostar. Todas as casas são licenciadas e vocês podem carregar em cada casa, ler a descrição da casa e depois podem se registar com o link da Academia nestas casas onde vocês vão buscar as promoções. E meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao mundo das apostas desportivas. Não se esqueçam, visitem, carreguem no link e registem-se através do site da Academia. Liga Europa, vamos ter aqui vários jogos para esta semana, onde claramente vamos destacar o Bodo Glimt, que vai defrontar a equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos olhar um pouco para o processo das equipas, naquilo que estão a fazer nos seus campeonatos internos, e vamos começar com a equipa que vocês já conhecem tão bem, que é o Futebol Clube do Porto, que no campeonato está na segunda posição, 15 pontos, separa 3 pontos do Sporting do líder. Futebol Clube do Porto, que tem 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Essa derrota em Alvalade, frente à equipa do Sporting. O próprio Futebol Clube do Porto tem 12 golos marcados e 3 golos sofridos. Neste momento é a segunda melhor defesa, em que Sporting está em primeiro lugar, uma segunda melhor defesa a repartir com o Famalicão e depois o segundo melhor ataque a repartir com o Benfica com 12 pontos. Já o caso do Bodo Glimt no campeonato da Noruega, a equipa está destacada com 50 pontos. A equipa já fez 23 jogos e atenção que este Bodo Glimt perdeu o último jogo frente ao Brann, o segundo classificado, por 4-1. A equipa do Bodo Glimt, que vai defrontar o Futebol Clube do Porto, tem 23 jogos, como podem ver aqui no site da Academia, 15 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, tem 53 golos marcados, é o melhor ataque da Liga Norueguesa e tem apenas 21 golos sofridos, é também a melhor defesa desta Liga da Noruega. Brann na segunda posição e o Molde na terceira posição. Portanto, o Futebol Clube do Porto irá defrontar o primeiro classificado desta Liga da Noruega. Em relação àquilo que é o plantel, eu acho que em relação ao Futebol Clube do Porto não há muito a acrescentar, porque vocês vão acompanhando a equipa de Vítor Bruno. O Futebol Clube do Porto, que neste mercado, e falo sempre nos primeiros jogos, o mercado em que o Futebol Clube do Porto teve receitas de 58 milhões e despesas de 39, perto de 40 milhões, tem aqui um balanço positivo com um saldo de 18 milhões. Aquilo que foram as contratações, destacar o Samu, não é? O ponta de lança que veio do Atlético de Madrid, que marcou 2 golos no último jogo. Temos também aqui o Fábio Vieira, que infelizmente está lesionado. Depois aqui também a destacar Neon Pérez e Tiago Jaló, portanto os defesas que vieram para a equipa do Futebol Clube do Porto, e o Porto também com várias saídas que vocês já estão ao decorrer de toda esta situação do Porto para esta temporada. Portanto, a ver, vamos o que é que este Futebol Clube do Porto poderá fazer na Noruega
frente à equipa do Bodo Glimt, que é uma equipa que se mexeu pouco, é uma equipa que até o valor de mercado não é muito grande, é uma equipa humilde, não tem estrelas nesta equipa que possa o Futebol Clube do Porto olhar e ter alguma especial atenção. A equipa norueguesa tem 19 milhões de receitas e apenas 7,92, quase 8 milhões de despesas naquilo que são as transferências e as suas compras, e tem um valor simbólico positivo de 11 milhões, 11,5. Aquilo que são as contratações, temos aqui Evian, temos Gullikson, Mikkelsen, temos aqui algumas contratações, o próprio Gundersen é o central que veio a custo zero e parece-me que vai ser titular frente à equipa do Futebol Clube do Porto, já lá vamos. Tem também o Oj, que é outro jogador que vem do Stuttgart por empréstimo, o extremo, que me parece que vai ser também titular, mas são jogadores totalmente desconhecidos para o mundo geral do futebol e principalmente dos portugueses que não, e claramente que não vão seguindo o campeonato da Noruega. Portanto, não há nada a temer desta equipa, é uma equipa que eu acho que vale muito mais pelo coletivo e não pelas suas individualidades. Fazendo o cruzamento entre o Bodo Glimt e o Futebol Clube do Porto naquilo que foram os últimos jogos, não há registro de confrontos nos últimos 3 anos. O Futebol Clube do Porto, que vem de uma excelente vitória frente ao Vitória por 3-0, tinha vencido o Farense em casa num jogo que não pareceu tão positivo, mas a ponte foi criada para uma grande vitória em Guimarães, porque o Porto tinha perdido em Alvalade e depois defrontou o Farense em casa e as coisas não pareceram tão bem, mas mesmo assim venceu, e depois sim a ponte criada para Guimarães. Foi um jogo absolutamente fantástico da equipa do Futebol Clube do Porto. O Bodo Glimt tem aqui alguns resultados negativos, estamos a falar da eliminação da Liga dos Campeões, porque o Bodo Glimt vence em casa o Estrela Vermelha por 2-1 e sofre o golo através de uma bola parada, mas depois na Sérvia acaba por perder por 2-0 e o Estrela segue em frente, já jogou frente à equipa do Benfica também, e o Bodo Glimt é afastado da Liga dos Campeões e cai nesta fase da Liga Europa. Bodo Glimt, que tem aqui também uma derrota grosseira, uma derrota por números expressivos frente ao Brann, aquela equipa que está na segunda posição do campeonato da Noruega, o Brann com 43 pontos e o Bodo Glimt com 50, mas fica aqui o registro que Bodo Glimt foi afastado da Liga dos Campeões estando na Liga Europa, 2 jogos em que venceu tanto o Stroms Godset e o Hamkam, e depois perde contra o segundo classificado. Portanto, acho que o momento está muito mais para a equipa do Porto, como em termos de qualidade coletiva e individual, o Futebol Clube do Porto é bastante superior a esta equipa da Noruega. Notícias para o lado do Futebol Clube do Porto, portanto, o último treino no Olival antes de rumar para a Noruega. O Futebol Clube do Porto tem lesionados Marcano, Zaidu e Fábio Vieira, foram os únicos ausentes no apronto de hoje. Portanto, 3 jogadores que estão de fora para este embate frente à equipa do Bodo Glimt. Olhando para aquilo que são as equipas, temos aqui também algumas notícias lá fora, apontam Zinkernagel, o extremo que poderá regressar a esta equipa, o extremo que joga mais à direita, portanto algumas dúvidas se irá jogar o Zinkernagel ou o outro extremo que eu não me recordo o nome, que é o Mata, portanto estamos aqui nessa expectativa sobre os extremos do Bodo Glimt. E também parece que temos o regresso de Gundersen, que é aquele central que eu falei, mas parece-me que pode haver aqui dúvidas. Há a lesão de Brad Moe e então Gundersen pode regressar à equipa, mas com algumas dúvidas. Em relação aos 11, tanto do Futebol Clube do Porto como por parte do Bodo Glimt, eu creio que o Futebol Clube do Porto vai com Diogo Costa na baliza, vai dar continuidade a Neon Pérez e Zé Pedro, na esquerda Francisco Moura, na direita João Mário, e depois um trio de meio campo com Varela, Eustáquio e Nico Gonzalez, Galeno à esquerda, Samu a ponta de lança, e depois na direita poderá jogar PP. Alguns órgãos de comunicação social estão a lançar Ivan Jaime
para este jogo, e então coloquei a minha dúvida entre PP e Ivan Reimann. Por parte do Bodo Glimt, Aikin é certamente o guarda-redes, Voivod, que é o lateral direito, que não tem estado muito bem nesta equipa, vai jogar no lado defensivo mais à direita. Bjorkan é o lateral esquerdo, com os dois centrais, Bjortfuk, que é o central do lado esquerdo, e no lado direito ou jogará Gunderson ou Nilsson. Apostamos mais na entrada de Gunderson. Depois Patrick Berg, que é o médio mais posicional desta equipa, que é o número 7, é o médio que joga nas costas dos outros dois médios, Evian mais à direita e Sonderfett mais à esquerda, e depois na frente tem Zinkernagel ou Mata. Vou avançar com Zinkernagel, o 77, o extremo mais à direita, e hoje aquele jogador que falámos que veio neste mercado de transferências para o Bodo Glimt, hoje é o extremo mais à esquerda, e depois Kasper Oig, ou Og, é o número 9, o avançado desta equipa do Bodo Glimt. É uma equipa, como eu estive a observar os últimos jogos, é uma equipa que em termos defensivos tem muitas debilidades, ou seja, a transição defensiva desta equipa é realmente assustador. O momento em que perde a bola e que depois faz descer todos os jogadores, principalmente à frente da linha do Patrick Berger, com Evian e com Fett a descer, com Mata ou Zinkernagel e hoje a descerem nos corredores para tentarem ajudar aquela linha defensiva, mais o posicionamento de Patrick Berg, que obriga depois Evian e Fett também a fechar o corredor. Não há uma estrutura tática definida para a organização defensiva desta equipa, até porque mesmo contra o Estrela Vermelha ou mesmo contra o Brann tiveram imensas dificuldades, mesmo contra jogos em que eles vencem em casa têm muitas dificuldades em termos defensivos. Já quando eles têm bola, o processo acaba por ser interessante contra equipas que vão depois permitindo que o Bodo Glimt consiga ter bola e com condições de ter bola. Só uma ressalva: esta equipa, o Bodo Glimt, quando tem a sua primeira fase de construção, é uma equipa que puxa o Patrick Berger para tentar receber bola, os laterais vão subindo nos corredores, mas o Futebol Clube do Porto, se tiver esta grande capacidade, que eu acho que o Porto vai fazer, que vai subir linhas e que vai pressionar esta equipa do Bodo Glimt, o Futebol Clube do Porto pode incomodar e muito este Bodo Glimt na primeira fase de construção, até porque vocês basta ver o último jogo frente ao Brann, o segundo golo da equipa do Brann usufrui de uma primeira fase de construção do Bodo Glimt com algumas dificuldades face a essa pressão alta. Portanto, tem sim muitas dificuldades quando uma equipa igual ou idêntica ao Futebol Clube do Porto faz essa pressão enorme ao Bodo Glimt. A destacar nesta equipa também com bola, e eu creio que o grande destaque para esta equipa vai certamente para os dois médios que jogam à frente de Patrick Berg, em que a dinâmica é interessante. Eu vou colocar aqui o Futebol Clube do Porto numa espécie de 4-3-3, a descer os extremos, talvez o único que possa subir, o 4-4-2 do Futebol Clube do Porto quando não tem bola, e a preocupação por parte desta equipa é a troca constante entre os extremos e os médios Evian e Fett. Vou só puxar aqui então o Patrick Berg com a linha defensiva da equipa do Bodo Glimt, e realmente é a mescla e a troca posicional, é quase uma situação de mesalas, o Fett e o Evian. Muitas vezes este médio junta-se claramente ao processo ofensivo, ou seja, consegue depois, com a relação do extremo, criar dois jogadores nesta zona em que o lateral direito acabará por subir. É quase um triângulo que fazem com a aproximação do médio Evian, ou à direita com a aproximação do Fett com os mais à esquerda. Agora há aqui um pormenor que é, muitas vezes quando o extremo vem para dentro e o lateral, por exemplo, tem bola, quem vai abrir é Evian, é o médio, ou seja, há uma troca posicional entre o extremo e o médio do Bodo Glimt. Do outro lado, exatamente a mesma situação, tanto Fett depois consegue usufruir do corredor mais à esquerda quando o Oj aparece
mais por dentro, e atenção que há muitas situações em que hoje Fete acabam os dois a criar ali uma zona mais interior, o que vai depois permitir ao Futebol Clube do Porto e essa aproximação, e atenção que Bjorka no lateral acabará por subir através dos seus corredores, ou seja, do lado contrário exatamente igual, o médio Evian com o Zickernagel muitas vezes aproveitam esta zona mais interior para juntar um pouco as linhas, e depois o lateral direito acabará por subir no terreno com Patrick Berg a ser quase o patrão do meio campo para as coberturas mais ou linhas de passe a dar para e sustentar a linha média. Repararem, se o Bodo Glimt joga desta forma, imaginem como é que é a transição defensiva. Se dão um reparo, o Bodo Glimt tem muitas dificuldades nas abordagens individuais através dos seus laterais. Voivode ou Bjorkan, o próprio lateral direito contra a Estrela Vermelha, creio que faz um penalti na Sérvia. Quanto ao Bran, também faz penalti frente ao segundo classificado da Liga da Noruega. Portanto, os laterais têm muitas dificuldades no 1 para 1, e o Futebol Clube do Porto pode usufruir ou com PP e Van Rijmen ou com João Mário a subir, ou então na esquerda através de Galeno. Portanto, dificuldades também nessa marcação individual, e a transição defensiva é caótica deste Bodo Glimt. Há aqui um pormenor que é a forma como o Bodo Glimt joga em casa é completamente diferente da forma como esta equipa norueguesa joga fora, por causa do espaço, e então acho que o Futebol Clube do Porto tem que ter algumas atenções sobre esse campo, mas creio que a equipa do Futebol Clube do Porto é amplamente superior a este Bodo Glimt. Portanto, individualmente, coletivamente, o Futebol Clube do Porto é, na minha opinião, bastante superior a esta equipa, e lá está, a minha prédica desportiva vai para uma vitória do Futebol Clube do Porto. Podem colocar vitória do Porto com mais 1.5, se vocês querem ir para golos, eu creio que vamos ter um mais 2.5, vamos ter golos, portanto, mas no fundo a vitória será da equipa do Futebol Clube do Porto, de Vítor Bruno. E não se esqueçam, para me despedir, subscrevam o canal, que é muito importante, subscrevam mesmo, aquele likezinho para dar o engajamento a este tipo de conteúdo no YouTube. É uma previsão a um jogo de futebol, Bodo Glimt, Futebol Clube do Porto. Nos comentários podem escrever a vossa opinião sobre este jogo, e todas as redes sociais da Academia estão na descrição.